Olá a todos, sejam bem-vindos a essa playlist de Geometria Analítica. Então, antes de apresentar o curso e iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir dois favores. Primeiro, que curta esse vídeo para que eu possa continuar com esse projeto. E a segunda recomendação, que vocês deixem nos comentários sugestões de melhorias para as minhas aulas. Então, vamos iniciar aqui o nosso curso de Geometria Analítica. Dentro do canal já tem uma playlist, já existe uma playlist de geometria analítica. Eram aulas bem antigas, então eu decidi renovar o material. Além do mais, eu vou mudar a abordagem do curso. Nesse curso, eu vou ter uma abordagem mais vetorial. Então, o personagem principal do nosso curso vão ser os vetores. Não que na outra playlist não tenha, mas a primeira aula já vamos tratar desse objeto matemático. Então, vamos lá. O que nós queremos nessa aula é definir vetor. Então, o que são vetores? Aonde vivem? Aonde moram? Do que eles se alimentam? E para falar um pouco sobre vetores, acho que vale a pena a gente fazer uma pequena discussão sobre diferenças entre grandezas vetoriais e grandezas escalares, pensando no sentido da física mesmo, né? Então, o que eu quero dizer quando uma determinada grandeza física ela é vetorial ou quando uma determinada grandeza física ela é escalar? Então, por exemplo, quando você vai medir a temperatura do seu ambiente, quantos números você precisa para descrever a temperatura? Um único número. Aqui a temperatura de hoje é de 25 graus, é de 27 graus. Com um único número, você consegue descrever a temperatura do seu ambiente. Então, nesse caso, a gente diz que a temperatura é uma grandeza escalar. Agora, pensa na questão do deslocamento. Digamos que eu vou realizar um deslocamento. Você consegue descrever esse deslocamento com um único número? Não, porque, por exemplo, fala assim: eu dei 5 passos. Tá bom, mas você deu 5 passos para onde? Você deu 5 passos para cima, para a direita, na diagonal, na outra diagonal? Para qual direção, para qual sentido você fez o deslocamento? Só dizer 5 passos não foi suficiente para você descrever qual foi o seu deslocamento. Observe que você precisou de 3 informações. E essas 3 informações compõem justamente a definição de vetores, porque você precisou o quanto você caminhou, qual direção e qual sentido. Então, por isso que é interessante observar que o deslocamento é um exemplo de uma grandeza vetorial. Então, dentro da física existem as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. É muito importante entender isso. E quando a gente fala escalar, assim como quando a gente fala hotel, trivago, se a gente falar escalar, é para pensar em número real. Então, seguindo em frente, para definir vetores, antes de mais nada, nós precisamos de uma noção chamada segmento orientado. Então, um segmento orientado é nada mais nada menos que um segmento que é gerado por um par ordenado de pontos. Observe, é um par ordenado de pontos, ou seja, existe uma ordem. O primeiro ponto eu vou chamar de origem, o segundo ponto vou chamar de extremidade. Então aqui nós temos o segmento orientado AB. Bem, o segmento orientado AB a gente vai denotar simplesmente colocando para AB, onde subtende-se que o A é o primeiro, ou seja, a origem, e B é o segundo, a extremidade. Se eu quisesse representar o segmento orientado BA, o que eu faria? Eu começaria em B e colocaria a seta para o outro lado. Então a seta está apontando sempre para a extremidade, então da origem para a extremidade. É correto dizer que esse segmento orientado é um vetor? Bem, vamos pensar uma grandeza vetorial como força. Então, digamos que eu queira aplicar uma força em cima desse objeto. Eu quero, por exemplo, deslocar esse ponto para a direita com uma determinada intensidade. Então, imagine que você esteja, por exemplo, numa sala de aula
e você queira empurrar uma determinada mesa. Então, você está aplicando uma força, certo? Só que observe que, sob determinadas condições, você pode aplicar a mesma força em uma outra cadeira. O que eu estou querendo dizer? Digamos que a minha mesa, ao invés de estar exatamente nesse ponto, está aqui. Eu consigo aplicar a mesma força aqui? Consigo. Empurrando para a direita com uma determinada intensidade. Mas eu poderia também fazer o seguinte: aplicar essa mesma força para cá. E aí o que acontece? Eu gostaria de capturar, no sentido matemático da coisa, que essa força é igual a essa força, igual a essa força. Ou, usando a linguagem vetorial, que esse vetor é igual a esse vetor, que é igual a esse vetor. Pensando ainda no ambiente sala de aula, eu não quero que a minha força esteja vinculado a aonde eu estou aplicando ela, mas sim como eu estou, em qual direção eu estou aplicando a força, qual a intensidade e se eu estou empurrando ou se eu estou puxando a mesa. Então, eu não quero depender do meu ponto inicial, eu não quero depender da minha origem e nem da minha extremidade. Eu quero só depender dessas três informações. Então, por que a gente ainda não pode dizer que esse segmento orientado AB é um vetor? Porque se eu, por exemplo, desenhar uma seta aqui, eu não posso dizer que esse camarada aqui é o segmento orientado a B, porque o segmento orientado a B é definido por um par ordenado de pontos, e esses pontos estão parados. Então, o que acontece? Eu não posso depender da minha origem, da minha extremidade para definir vetor. Porém, nós vamos usar as noções de segmento orientado para construir uma noção de vetores. Como já deu para perceber, tanto no exemplo do deslocamento quanto no exemplo da força, nós precisamos de três informações: uma intensidade, ou que nós vamos chamar de módulo, uma direção, por exemplo, como eu estou empurrando a mesa, e o sentido, se eu estou empurrando ou se eu estou puxando a mesa. Então, nós vamos passo a passo. Vale ressaltar, antes de prosseguir, que se porventura o ponto A fosse igual ao ponto B, nós teríamos que AB é o segmento orientado nulo. Se AB é um segmento orientado, o segmento orientado BA ele é dito oposto a AB. Agora sim, vamos para a noção de módulo, ou medida de um segmento. Então, fixado um segmento que chamaremos de unidade de comprimento, a cada segmento orientado podemos associá-lo ao número real não negativo. Contando, e aí aqui é claro que existe uma certa aspas aqui, né? Porque isso vai funcionar muito bem para números naturais, até mesmo para números racionais, mas a ideia é estender isso para os números reais. Mas a ideia é contar quantas unidades cabem no segmento orientado. Essa medida chamaremos de comprimento ou módulo do segmento. Então, imaginando, por exemplo, que esse camarada aqui é a nossa unidade, e nós temos esse segmento orientado a B, observe que cabem três pecinhas aqui. Uma primeira pecinha aqui, uma segunda peça aqui e uma terceira peça. Então, nesse caso, nós estamos dizendo que o segmento orientado a B possui um módulo 3 unidade medida. Vão existir momentos quando a gente for fazer, quando nós formos realizar as nossas contas, que eu não vou colocar, não vou explicitar a unidade de medida. Mas é muito importante vocês já terem consciência que, se eu estou falando de módulo ou comprimento, subtende-se que existe alguma unidade de comprimento. Afinal de contas, você medir uma coisa é você comparar objetos. Então, quando você diz, por exemplo, que uma determinada pessoa pesa 80 quilos, o que você está tentando dizer é que você está comparando a massa da pessoa com uma unidade que é quilograma. Então é muito importante perceber isso, que toda medida é, na verdade, uma comparação. O segmento nulo, ele é um único segmento orientado. Quando eu falo segmento orientado. O segmento orientado nulo é o único que possui comprimento igual a zero. E o segmento orientado AB é igual ao segmento orientado BA. Ou seja,
Não importa se você está indo de A até B ou de B até A, o módulo é o mesmo. E nós vamos usar esse símbolo para denotar módulo segmento orientado. Aqui, na verdade, deveria estar sem a barrinha, mas tudo bem. Então, em outras palavras, para este exemplo aqui, o módulo do segmento orientado AB é igual a 3. Se eu coloco aqui, por exemplo, que a minha unidade é U, então seria um 3U. Agora, nós vamos falar de direção e de sentido, que são as outras componentes que nos ajudarão a definir o que é um vetor. Então, para você falar de direção, ao contrário do nosso senso comum, do dia a dia, para você falar de direção, você precisa comparar dois segmentos orientados. Aqui, conforme a nossa definição, tá? É claro que você pode definir direção de outras maneiras, mas eu vou definir direção aqui com vocês da seguinte maneira. Eu preciso de pelo menos dois segmentos orientados. Eu não consigo falar a direção de AB. Por mais que no dia a dia a gente fale, siga a direção norte, siga a direção leste. Aqui a direção tem um outro comportamento, que é o seguinte. Dois segmentos orientados não nulos, AB e CD, possuem a mesma direção se as retas suportes desses segmentos são paralelos ou coincidentes. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o exemplo aqui, o AB e o CD. A partir de dois pontos, pela geometria euclidiana plana, existe uma única... Na verdade, pela geometria euclidiana, né? A partir de dois pontos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. E aí, quando eu falo reta que passa por esses dois pontos, a gente pensa reta uma coisa que se estende infinitamente. Então, aqui vai ao infinito e além, aqui vai ao infinito e além. Então, eu posso, por exemplo, ir construindo essas retas. Então, aqui, pela fé, vou tentar desenhar melhor aqui. Pronto, agora ficou melhor. Desenhar mais uma reta aqui. E aí, o que acontece? Vamos comparar, por exemplo, o segmento orientado AB com o CD. Se as retas suportes, ou seja, a reta que passa pelos dois pontos que compõem o segmento orientado, são paralelos ou coincidentes, então você diz que esses segmentos orientados possuem a mesma direção. No caso de AB e CD, as retas são coincidentes. É a mesma reta que passa pelos dois segmentos orientados. Logo, AB e CD possuem a mesma direção. E se você quiser comparar, por exemplo, AB com GH, como as retas suportes são paralelas, então o segmento orientado AB ele possui a mesma direção do segmento orientado GH, justamente porque as retas são paralelas. Então, todos esses segmentos orientados que estão aqui, eles são segmentos orientados que possuem a mesma direção 2 a 2. Exemplo de uma situação onde não possui a mesma direção. Por exemplo, eu vou comparar o segmento orientado AB com esse segmento orientado aqui. Por que não possuem a mesma direção? Porque na hora que você desenha as retas suportes, então essa aqui é a primeira reta e essa segunda, essas duas retas são coincidentes. Então, sendo coincidentes, não possuem a mesma direção. Ok, então já somos capazes de identificar quando que dois segmentos orientados possuem a mesma direção. E o sentido? Dois segmentos orientados não nulos, AB e CD, e aí eu peço perdão porque eu tô com uma aula meio desatualizada, né? Porque eu coloquei CD. Deveria ser DVD, nem DVD, né? Porque nunca mais vi um DVD, nem Blu-ray. Tá na nuvem essa aula aí. Vamos para dar um tom mais moderno. Não, mas ficou ruim essa piada, né? Então é melhor seguir em frente. Então, dois segmentos orientados não nulos, AB e CD, possuem o mesmo sentido se, primeiro, eles devem possuir a mesma direção. Primeira coisa que a gente tem que fazer. E segundo, é o seguinte, se você transportar, e aí eu coloco muitas aspas nessa expressão transportar, o ponto A até C, preservando a direção de AB, e os pontos D e B estão do mesmo lado em relação a C, então os dois segmentos orientados possuem o mesmo sentido. Não entendi, professor. Vamos comparar, por exemplo, AB e GH. Então a ideia é o seguinte:
Digamos que você pegou, por exemplo, o seu segmento AB, aí você vai transportar o ponto A até o ponto G, aí você vai criar um ponto A', de tal modo que essa setinha tem a sua direção preservada. A gente já discutiu o que é direção. Então, como você vai preservar a direção e os dois segmentos orientados possuem a mesma direção, então você, ao fazer esse transporte, você chega numa nova extremidade. Eu vou chamar essa extremidade de B'. E aí o que acontece? Em relação à nossa origem G ou A', os pontos B' e H possuem duas possibilidades. Ou estão do mesmo lado em relação à origem, ou estão em lados opostos. Se estão do mesmo lado, que é o caso aqui do nosso desenho, porque tanto B' quanto H estão, vamos colocar aqui, à direita da nossa origem, então nesse caso você diz que esses dois segmentos orientados, no caso o AB e o GH, possuem o mesmo sentido. Agora, se você faz a mesma coisa aqui, o que acontece? Na hora que você faz o transporte do A para cima, preservando a direção, note que o nosso ponto, vamos chamar aqui de B duas linhas, sei lá, esse ponto ele está do outro lado em relação a F. Ou seja, F está do lado esquerdo, vamos colocar assim, e B duas linhas está do lado direito. Então, nesse caso, você diz que o segmento orientado AB possui um sentido oposto a EF, ou melhor, AB não possui o mesmo sentido de EF. Só que aí, nesse caso, a gente até pode dizer que os sentidos são opostos, que fica até melhor. Preciso fazer uma observação que essa não é a única maneira de definir direção e sentido. Existem outras maneiras que envolvem hiperplanos, mas eu prefiro essa noção que é uma noção mais palatável, na minha opinião. Então, já discutimos o que são vetores, o que é o módulo de um vetor, que foi o slide anterior. Vetor não, perdão, segmento orientado. Já definimos o que é módulo de um segmento orientado, direção de um segmento orientado, que a gente precisa comparar dois segmentos para fazer isso, e sentido de um segmento orientado. Agora sim, nós podemos falar de uma noção chamada segmento equipolente. E é ele que vai nos dar base para definir vetores. Então, o que são os segmentos equipolentes? Dois segmentos orientados AB e CD são ditos equipolentes, e nós vamos usar essa notação aqui, AB tio CD, para dizer que AB é equipolente a CD, se possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo modo. Exemplo de dois segmentos equipolentes, por exemplo, tendo fé que estão na mesma direção mesmo, possuem o mesmo sentido, e vamos imaginar que o modo desse cara é igual ao modo desse cara. Então eu posso fazer Ctrl+C e Ctrl+V desse cara, né? E movimentar à vontade. Esse aqui, deixar aqui, equipolente, equipolente. Se você preservou direção, sentido e módulo, é tudo equipolente. Todos esses segmentos que eu estou desenhando aqui, é tudo equipolente a esse cara aqui, que eu vou até destacar na cor rosa. Então, todos esses vetores, todos esses segmentos orientados que estão em amarelo, são equipolentes a esse segmento orientado rosa. E existe uma propriedade muito interessante sobre o equipolente, que a gente diz o seguinte, que existe uma relação de equivalência. Então, primeiro, o que é essa relação de equivalência? Todo segmento orientado, por exemplo, pega o segmento orientado AB. AB, ele é sempre equivalente a ele mesmo. Pega o segmento orientado rosa. Ele é equivalente a ele mesmo, porque eles possuem a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo modo. Afinal de contas, é o mesmo segmento orientado. Se porventura, vamos imaginar aqui, opa, chamar esse camarada de A, chamar esse camarada de B, e deixa eu pegar o CD, por exemplo, sendo esse cara aqui, só para facilitar a nossa conversa. Então, se AB é equivalente a CD, ou seja, se esse camarada é equivalente a esse camarada, então CD é equivalente a AB. Em outras palavras, por que eu colori de rosa o segmento AB? Poderia ter colorido de rosa o segmento CD. É basicamente isso. Ou seja, AB ser equivalente a CD é dizer que AB tem a mesma direção de CD, mesmo sentido de CD,
mesmo módulo de CD. Agora, o que é CD se equivalente a AB? É que CD tem a mesma direção de AB, CD tem o mesmo sentido de AB, CD tem o mesmo módulo de AB. Isso que significa a propriedade B. O que diz a propriedade C? Você sabe que AB é equivalente a CD. Você sabe, por exemplo, que CD é equivalente a EF. Então, repetindo mais uma vez, AB é equivalente a CD e CD é equivalente a EF. Então, AB é equivalente a EF. Essas três propriedades são chamadas de relação de equivalência. Qual é a importância quando você tem uma estrutura que obedece essa relação de equivalência? É que você consegue agrupar esses segmentos orientados em grupos onde você tem uma espécie de líder de classe. Como assim? Bem, pensa na questão uma outra propriedade que possui relação de equivalência, a questão dos divisores. Então, pensa em todos os números, números naturais, que são pensa em todos os números naturais, perdão, e divida esse número por 3. Então, qualquer número natural, na hora que você divide por 3, o que acontece? Você tem um quociente e você tem o resto, aonde o resto ele possui essa propriedade. E aí o que acontece? Você consegue agrupar todos os números naturais em caixinhas. Por exemplo, você pode agrupar todo mundo que deixa resto zero na divisão por 3, você pode dizer que ele faz parte da caixinha zero. Por exemplo, o 3, o 6, o 9, o 12. O que esses números têm em comum? Que todos deixam um resto zero na divisão por 3. Aí você pode montar a caixinha do 1, que são todos os números que, ao ser dividido por 3, deixam o resto 1. 1, 4, 7, o 10 e assim por diante. São todos os números que, ao dividir por 3, deixa resto 1. E na caixinha do 2, você pode ter o 2, o 5, o 8, o 11 e assim por diante. E aí, o que você acabou de fazer? Você conseguiu pegar o conjunto dos números naturais e dividiu em 3 caixinhas. A caixinha do 0, do 1 e do 2. Aí o que essa caixinha tem de interessante? Aqui eu poderia ter colocado o 0 também, né? Vamos supor, tem alguns matemáticos que ficam bravos comigo, mas vamos supor aqui que 0 é natural só para essa didática funcionar bem. Então o que acontece? Você pegou um representante da turma e você colocou uma caixinha nele. Então a caixinha do 0. Nada me impede de eu ter chamado essa caixinha de 3 barra. Para dizer o quê? Que todo mundo aqui tem o mesmo resto da divisão do mesmo resto que o 3 deixa na divisão por 3. Afinal de contas, ele deixa um resto zero. Mas você conseguiu agrupar todos os números naturais em uma das 3 caixinhas, ou seja, qualquer número natural ou está nessa caixinha, ou está nessa caixinha, ou está nessa caixinha, e mais ainda, ele tem que estar em uma caixinha. Não existe nenhum número natural que está em 2 caixas ao mesmo tempo. Um número que deixa um resto 1 e, ao mesmo tempo, um resto 2 na divisão por 3. Não existe isso. Então, o exemplo da divisão, ele também possui essa propriedade da equivalência e da relação de equivalência, e a relação de equivalência te permite justamente isso. Pegar os seus objetos e agrupar em classes. E nessas classes, você consegue, cada 2 classes diferentes, o conjunto é disjuntos. Ou seja, ninguém que está aqui e ninguém que está aqui. Então, voltando para as propriedades que nós temos de segmentos equipolentes, existe uma outra relação que é interessante. Dado o segmento orientado AB, vamos pegar esse rosa, e um ponto C. Então, digamos que eu vou apagar esse camarada aqui, eu vou colocar o ponto C, sei lá, por aqui. Então, digamos que o nosso ponto C é esse camarada aqui. Então, dado o segmento rosa AB e um ponto C, existe um único ponto D, tal que AB é equivalente a CD. Em outras palavras, eu sei que eu não posso construir um segmento orientado CD que seja igual a B. Porém, eu posso construir um segmento equipolente. Como eu posso fazer isso? Eu posso pegar essa informação aqui, eu copio e colo, transporto para cá, vou mudar a cor para cor azul. Esse ponto aqui
vou chamar de ponto D, e qual é a propriedade dele? Que ele faz com que o segmento orientado CD seja equivalente a AB. E esse ponto D é único. Só existe um único ponto D que permite que essa propriedade ocorra. Com base nessas informações, nós finalmente podemos definir o que é um vetor. Vetor é nada mais, nada menos que o conjunto de todos o vetor AB, no caso. É o conjunto de todos os segmentos orientados que são equivalentes a AB. Então, em outras palavras, aqui você tem um segmento orientado a AB. É errado dizer que esse segmento orientado é esse segmento orientado. Porém, o que é o vetor AB? É o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes. Então, como esse cara aqui é equivalente a esse cara aqui, que é equivalente a esse cara aqui, que é equivalente a esses dois caras, então todos esses caras representam o mesmo vetor AB. Então, o vetor AB, na verdade, é um conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes ao seu segmento de base. Em outras palavras, o vetor ele é nada mais nada menos, pegando aquela analogia lá da divisão, o vetor é nada mais nada menos que uma caixinha. Ele é nada mais nada menos que um conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a um segmento orientado fixado. Isso sim vai tipificar bem a força, porque lá naquele contexto de força, que eu havia comentado anteriormente, por exemplo, eu quero empurrar, por exemplo, a mesa para a direita. Mas eu não quero depender do meu ponto inicial. Em outras palavras, eu gostaria de aplicar a mesma força em outros lugares. Isso é possível? É. E como a gente sabe que uma força é uma grandeza vetorial, eu não poderia depender da origem e extremidade. Então, o que eu faço? Eu descrevo o vetor como direção, sentido e módulo. E aí, vetor, ele não é algo estático. O que eu quero dizer com isso? Um segmento orientado, você fixou os dois pontos e criou o segmento orientado, ele está ali, ele fica parado. Você não consegue mover ele. Porque se você movimentar o segmento orientado, você modificou o segmento. Um vetor não. Quando, por exemplo, você tem um determinado vetor, por exemplo, este vetor aqui, você pode movimentar ele à vontade. O vetor ele é algo que ele é móvel, vamos dizer assim. Você pode alterar a sua origem e extremidade. A única coisa que você tem que preservar para você manter o mesmo vetor é direção, sentido e módulo. Então, enquanto eu estiver preservando direção, sentido e módulo, eu ainda tenho o mesmo vetor. Então, essa é a beleza de se definir vetores. Observe que em nenhum momento eu coloquei coordenadas, números, essas coisas. Por quê? Porque isso ainda vai ser um passo futuro. Então, por enquanto, eu só quero que vocês tenham essa noção de vetores. Para nossa próxima videoaula, nós vamos aprender a fazer operações com esses vetores. Então, sendo mais específico, nós vamos aprender a somar dois vetores e também nós vamos aprender a pegar um vetor e multiplicar por um escalar. Mas isso vai ser tema da próxima videoaula. Peço que vocês curtam, que compartilhem com aquelas pessoas que precisam aprender geometria analítica. Me deem feedback se vocês estão gostando ou não. E até a próxima.